Esse é o terceiro vídeo complementando os dois anteriores sobre dosimetria de pena. E esse terceiro vídeo ele tem por finalidade esclarecer alguns pontos finais. Na dosimetria de pena, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, o juiz ele deve observar os limites da pena em abstrato. Entretanto, não existe nenhuma regra de quantificação desses valores. Então, o juiz vai aplicar, vai verificar que o crime é simples ou qualificado, e ao fazer a dosimetria da pena na primeira fase, onde ele observa as circunstâncias judiciais do 59, de culpabilidade, antecedente, conduta social, ele não tem um valor aproximado de quanto ele vai aplicar. Ele tem que observar o mínimo e o máximo da legislação. Mas não existe um valor especificado para que eu coloque lá dentro. Não se tem esse negócio de, são 8 situações, são 8 circunstâncias judiciais, então eu vou aplicar um oitavo para cada uma delas. Não, isso não existe, isso não é assim. Um oitavo de que valor? Isso é inapropriado. O que deve ser observado pelo judiciário é o grau de reprovação da conduta, o grau de quanto eu vou fazer uma análise de quantidade da pena para que eu possa repreender, prevenir e punir o agente pela conduta que ele praticou. Essa punição, essa definição, ela vem pela Constituição Federal, onde diz que toda pena é individualizada. Então, se a pena é individualizada, eu preciso determinar os parâmetros legais que eu entendo como sendo necessários para punição e prevenção. Mas uma coisa que eu tenho que observar de suma importância é que esses valores eles devem ser razoáveis e proporcionais. Eu não posso ser desarrazoável, desproporcional na fixação da pena ou numa dosimetria de pena, querer ser um pouco mais exacerbada e aplicar ela de forma mais veemente, se eu não tiver critérios fundamentais para isso. A própria Constituição, no artigo 93, inciso 9, diz que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas e motivadas. Então, ao aumentar a pena, eu vou ter que fundamentar. E se eu fundamentar e a minha fundamentação for desarrazoada, provavelmente a sua pena será alterada ou modificada pelas instâncias superiores, independente se ela seja para cima ou se ela seja para baixo. Então você vai ter que fazer uma análise da conduta criminosa, das situações fáticas, das circunstâncias que envolvem aquela conduta criminosa e, consequentemente, você para uma abordagem ponderada da sua dosimetria de pena para que você não tenha uma sentença que seja atacada por ausência de fundamentação ou de proporcionalidade na dosimetria da pena. Isso acontece tanto na primeira quanto na segunda fase, lembrando que eu preciso obrigatoriamente atender aos critérios definidos pela legislação, da lei em abstrato. Por sua vez, a terceira fase, ela já me traz um quantificador, já que na terceira fase eu tenho um aumento ou uma diminuição de pena definido pela legislação por fração, resta eu saber agora que essa fração, aonde ela será aplicada. Existem N tipos de fundamentações e N tipos de teorias em relação a isso, mas eu entendo como sendo a mais acertada aquela em que a própria legislação nos traz a informação. Se você lê no artigo 68, o artigo 68 diz que a pena base
será fixada atendendo os critérios do artigo 59. Então, significa dizer que o juiz, ao analisar a dosimetria de pena, ele fazendo análise das circunstâncias judiciais do 59, ele fixa a pena base. Se o legislador optou por uma nomenclatura de pena base, fica mais fácil, né? Quando eu for aumentar 1/3, diminuir metade, diminuir 2/3, aumentar 3/5, eu aumento 3/5 da onde? De 3/5 de onde? Da segunda fase, após eu fazer a análise da segunda fase, ou aumento essa fração, ou diminuo essa fração da onde? É lógico que você vai diminuir da fração da pena base. Se ela recebe uma nomenclatura de pena base, ela recebe nomenclatura de pena base para alguma coisa. Então, a análise das circunstâncias judiciais, ela, após a análise dela pelo judiciário, ele vai fixar uma pena base. E essa pena base, ela serve para a aplicação da terceira fase. Então, se eu tiver numa terceira fase que aumentar 1/3, porque a conduta criminosa ocorreu na presença dos descendentes da vítima, por exemplo, eu vou aumentar 1/3, eu vou aumentar esse 1/3 após eu fazer a análise das circunstâncias judiciais da primeira fase. Vou fazer 1/3 em cima da pena base. E a última característica relacionada à terceira fase, que é de suma importância, é o parágrafo único do 68. O parágrafo único do 68 diz que, na existência do concurso de causas de aumento ou diminuição de pena prevista na parte especial, o juiz se atentará a apenas um só deles, a que mais aumente ou a que mais diminua. Pois bem, dentro do Código Penal existem N tipos de frações, seja na parte geral ou na parte especial, todas elas são frações. Então, por exemplo, uma parte geral eu tenho tentativa, diminua a pena em 1/3 a 2/3 se o crime é tentado. Na parte especial, provavelmente dentro das condutas criminosas, você vai ter as causas de aumento e diminuição de pena previstas para o crime em si, específicas da conduta criminosa. Quando o 68 ele fala, ele só se reporta às causas de aumento e diminuição de pena previstas na parte especial. Então, se eu tiver mais de uma causa de aumento e diminuição de pena prevista na parte geral, eu aplico todas elas, sem distinção nenhuma, certo? Então, se eu tiver 3 causas de aumento de pena da parte geral, as 3 da parte geral, eu aumento a pena nas 3 vezes. Se for causa de diminuição de pena, eu também diminuo nas 3 vezes. Já agora, se essas causas de aumento e diminuição de pena estiverem previstas na parte especial, que é o que se reporta o parágrafo único do 68, eu só vou poder aplicar uma só delas. Aplicar a que mais aumente ou a que mais diminua, se forem diversas. Se forem iguais, eu aplico só uma delas. Vamos dar um exemplo. No crime de homicídio, eu tenho, no crime de homicídio, a possibilidade de aumentar a pena em 1/3 se o crime é de homicídio doloso praticado contra pessoas vítimas que tenham mais de 60 anos, conforme o parágrafo 4º. Eu também posso aumentar a pena de 1/3 se essa minha conduta foi praticada por um grupo de milícia e aumento ainda também 1/3 se foi praticada na presença de descendentes, conforme parágrafo 6º e 9º, respectivamente. Então, vamos imaginar que eu mate uma senhora de idade por questões dela ser mulher, na presença da sua filha, e eu estava em milícia privada. Eu vou responder por feminicídio, já que eu matei uma mulher por razões de mulher, com aumento de pena por ela ser idosa superior a 60 anos, aumento de pena de 1/3. Vou ter mais um aumento de pena de 1/3 por ter praticado isso em milícia privada e mais um aumento de pena por eu ter praticado o crime de feminicídio na presença da sua descendente, da sua filha. Então eu tenho dentro dessa conduta específica 3 causas de aumento de pena de 1/3.
O parágrafo único de 68 é bem específico em relação a isso. O que o parágrafo único de 68 diz? Na existência do concurso de causas de aumento de pena ou de causas de diminuição de pena, o juiz poderá aplicar só uma delas e descartando as demais. Então, nesse exemplo, o juiz vai aplicar uma delas e descartar as demais em relação a isso. Uma coisa que é interessante é que, apesar da legislação mencionar pode, como isso é uma regra de direito penal, os tribunais já entenderam que isso se torna direito subjetivo do réu, vale dizer. Não é que o juiz pode, ele se torna obrigado por ser direito do réu. E a obrigação decorre do fato de que, dentro da legislação penal, eu tenho que interpretá-la de forma mais favorável. Então, consequentemente, na hora que existir pode e que seja favorável ao réu, não é que o juiz pode, ele é obrigado, ele deve fazer essa aplicação dessa medida. Então, esses são os parâmetros para definições de dosimetria de pena, de forma bem simples, aonde poderão ser abordados com mais intensificação nas perguntas que porventura possam existir.